Dramático. Equipes trabalham para salvar a vida de um sobrevivente. Igor Kremer, é com você. Oi, Nader. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O BR-376, um acidente gravíssimo registrado agora há pouco nesse trecho aqui em Marialva, sentido a Maringá. Uma batida entre dois caminhões. Socorristas do SAMU, do CIAT, Corpo de Bombeiros, todas as equipes mobilizadas. Um motorista ficou preso na cabine. Olha o estado que ficou a cabine. O motorista ficou preso na cabine, foi retirado pelos socorristas, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Aqui ao meu lado, o Tenente Boni, que fez a liderança desse socorro, de todo esse trabalho, que foi um trabalho cansativo, um trabalho que durou horas. Tenente, como que foi esse socorro? Infelizmente a notícia não é boa, o motorista acabou não resistindo aos ferimentos, mas foi um trabalho intenso, né? O desfecho não foi o que nós almejávamos, mas o nosso trabalho foi conduzido dentro daquilo que a gente esperava, de tirar essa vítima no menor tempo possível de dentro do veículo. Ainda ali dentro do automóvel ele recebeu o suporte avançado de vida, garantindo a via aérea dele, então para que pudesse chegar oxigênio nos seus pulmões, administração de drogas, tudo o que o SAMU podia ofertar foi ofertado. Além do Corpo de Bombeiros, a Brigada Comunitária de Marialva também auxiliou nesse salvamento, mas, como a gente também costuma dizer, a gente trabalhou dentro do limite do que o ser humano permite, né? Então, dali para frente, a gente não consegue agir, que é reverter as lesões já instaladas. Agora, Tenente, usava todo o sistema de segurança, né? Mas a colisão foi forte, nem isso adiantou. A deformidade foi muito grande. Nós tivemos membros inferiores presos às ferragens, né? Perna esquerda, pé esquerdo, perna esquerda, coxa esquerda, região pélvica, região abdominal e também parte da região torácica. Sem identificação até o momento? Nós temos já a identificação dele, foi verificado agora há pouco ali junto aos pertences dele. Eu não me recordo a idade dele agora exatamente, mas depois a gente pode passar para vocês. Beleza, Tenente Boni conversando com a gente ao vivo. Quero dar parabéns em nome de toda a equipe do Cidade Alerta da RIC TV ao Tenente Boni e toda a equipe. Nós acompanhamos esse socorro dramático de perto. Foi quase uma hora de socorro a esta vítima. Socorristas se revezavam para fazer a massagem cardíaca bem aqui onde nós estamos, bem nesse local. Tudo para salvar a vida deste homem. Depois que o óbito foi confirmado, as equipes se reuniram nesse ponto, Nader, com a liderança do Boni, onde foram traçados os acertos, os erros e, claro, fazer com que os profissionais levantassem a cabeça. Não é uma derrota. Tudo foi feito e todos os equipamentos de melhor que as corporações têm foram disponibilizados nesse socorro. Boni, obrigado, parabéns por todo o esforço e todo o trabalho, tá bom, Boni? Agora a gente vai mostrar aqui com um pouco mais de detalhe a situação que ficou a cabine do caminhão. Não vamos mudar a direção da câmera, porque infelizmente o corpo está aqui próximo da gente, por respeito aos nossos telespectadores, a família desse motorista, um trabalhador. Foi uma fatalidade, Nádia, que aconteceu aqui na BR-376, agora há pouco, aqui em Marialva, sentido a Maringá. Esse caminhão, o motorista dele bateu atrás de outra carreta que está logo à frente. O trânsito na rodovia foi liberado meia pista agora há pouco, até então estava interditado. Lógico que isso formou uma fila imensa de veículos por aqui e agora vai desafogando aos poucos. Como esse acidente aconteceu? Como está a situação do outro caminhão? O que a Polícia Rodoviária Federal levantou aqui no local do acidente, Nader? Daqui a pouquinho. Espera aí, você volta a falar com a gente ao vivo e a gente vai atualizar todas essas informações. Pode ser, Nader? Ok, tá aí imagens para você. Vamos dar um movimento na nossa câmera, mostrar, lamentavelmente, essa tragédia onde as equipes de resgate fizeram um trabalho dramático para salvar a vida de um motorista e que, infelizmente, você vê aí as marcas de uma tragédia no trânsito. Lamentavelmente, começamos a semana com essa imagem. A imagem do desespero no intuito de salvar a vida desse homem que estava nesse caminhão. 50 minutos de massagem cardíaca. Já já a gente volta trazendo os detalhes dessa ocorrência para você e por isso abrimos o Cidade Alerta com essa imagem. A imagem de um trabalho, de uma luta para salvar a vida deste homem. Repito, 50 minutos de massagem cardíaca. Trabalho dos resgatistas do Corpo de Bombeiros. Você viu aí o Tenente Boni falando desse intenso trabalho feito pelas equipes de resgate com o uso do desencarcerador e que, infelizmente, acabou vitimando a vida
desse motorista. Olha a quantidade de socorristas do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária. O trabalho incansável desses homens e mulheres e que, infelizmente, acabou terminando com a morte desse motorista. Já já eu volto com o Igor Kremer. Já já eu volto, ao vivo. Você vê que o helicóptero do SAMU já estava pronto. O Igor está lá de volta. Vamos fazer o seguinte. Você vê que o helicóptero estava posicionado para fazer o transporte desse motorista para o hospital. Você vê ali como ficou o caminhão, o momento do impacto. Como dizem aqui, né? A cinemática desse acidente, como ele aconteceu. Eu vou ver se o Igor estiver posicionado para que o Igor possa nos explicar como aconteceu esse acidente. Gente, o objetivo das equipes era tentar tirar esse motorista das ferragens com vida e que ele fosse levado a uma das unidades de saúde com vida. Vamos pedir para o Igor explicar como teria ocorrido esse acidente de acordo com o que foi levantado até agora. Igor, explica para a gente. Sim, Nader, vamos explicar o que o motorista do caminhão que recebeu a colisão na parte de trás contou para a nossa equipe e também para a polícia. Ele disse que seguia aqui pela rodovia BR-376, sentido a Maringá, quando nesse trecho, essa é a versão dele, ele subia e não estava em alta velocidade. Ele olhou no retrovisor e viu que tinha um caminhão vindo atrás dele. Foi quando que por alguns minutos ele não percebeu mais nada, sentiu a colisão. Até então, ele falou que não tinha noção do que havia acontecido. Foi quando ele estacionou aqui às margens da rodovia, desceu, olhou e viu a situação da outra carreta. Foi aí que ele entendeu. Só que tem detalhes importantes, Nader. A gente vai andar um pouquinho para cá para trazer esses detalhes, já que você chamou a nossa equipe ao vivo, sobre o outro caminhão. O que acontece? O outro caminhão está carregado. Ele tem algumas vigas de concreto nele, está ali na frente, um pouco à frente. Agora você vai ver um pouco à frente, Nader. Só te reforçando, Nader, a gente está ao vivo, então é importante. Caiu o meu retorno aqui, eu vou falando enquanto isso. O Gustavo está com o retorno, Gustavo, qualquer coisa você avisa a gente, tá? Se o Nader quiser cortar alguma coisa. Porque é o seguinte, ó. Ali está o outro caminhão, com vigas de concreto. Segundo a PRF, pode ser um agravante para esse acidente. Pode ser que essas vigas de concreto tenham acertado a cabine do outro caminhão onde estava a vítima. Dá uma olhada só, por quê? Porque não está colocada a carga de maneira correta. Isso a própria Polícia Rodoviária Federal, Pedro Farias, da PRF, está aqui com a gente. Então, olha só, a carga como está. Agora eu vou aqui, eu até anotei as irregularidades apontadas pela PRF em relação a este caminhão. São detalhes importantíssimos para esse acidente. 13 irregularidades. O caminhão está sem o tacógrafo, que é aquele equipamento que mede a velocidade obrigatório em veículos pesados. Além disso, a carga está com as duas partes, frontal e a parte de trás, para fora do caminhão, o que também é irregular. E além disso, para fechar essa lista, o licenciamento está vencido. Com isso, o caminhão será apreendido de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O motorista do caminhão não sofreu nenhum ferimento. Como eu te disse, ele só sentiu o impacto. É que a gente percebe, tem as vigas aqui, ó, estão para fora. Não foi comprovado, isso é importante ressaltar, não foi comprovado que essas vigas aqui, essa parte, ela causou o acidente. Mas pode sim, depois de uma perícia feita, ser comprovado que foi um agravante para esta situação, para este acidente da maneira que ficou a cabine do outro veículo. Aqui a gente percebe que está quebrado, pode ser que tenha sido do acidente. São informações que a gente está colhendo agora ao vivo aqui no Cidade Alerta para quem está nos acompanhando em tempo real. O helicóptero do SAMU foi sim acionado, Nader. Parou aqui no meio da rodovia. O Maurício Lemos, médico do SAMU, esteve presente e participou do socorro a esta vítima. A expectativa era essa, retirar o motorista do caminhão ainda com vida, levar até o helicóptero e às pressas encaminhar então esse homem até o hospital. Mas, infelizmente, diante dos nossos olhos, a nossa equipe de reportagem, apesar de todo o esforço, mais de 50 minutos de massagem cardíaca, nada pôde ser feito. O motorista acabou não resistindo aos ferimentos. Nader, uma fatalidade, um trágico acidente registrado nesse trecho da rodovia. Como eu te disse, o trânsito liberado nesse momento, a equipe do helicóptero já foi embora, a equipes do SAMU também já deixaram o local. Por aqui apenas agora o Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal registrando o boletim de ocorrência e também, claro, a equipe do Instituto Médico Legal que veio para recolher o corpo. O senhor que é motorista do caminhão, prefere não conversar? Tranquilo?
Fica tranquilo. Então, é uma situação, Nader, que a gente acompanhou em tempo real, bastante complicada. Uma batida entre dois veículos, você viu o estado que ficou a carreta, onde estava a vítima, que foi tirada dentro ainda da cabine e recebia massagem cardíaca. Uma corrida contra o tempo, um esforço. Eram mais de 10 socorristas em volta da vítima. Tiraram, colocaram ali na nossa frente e não desistiram. Eles se revezavam, os socorristas, na massagem cardíaca, faziam de tudo. Mesmo sem sinais, eles continuavam tentando salvar a vida deste trabalhador. Mas, infelizmente, ele acabou não resistindo, Nader. Daqui a pouquinho a gente volta, que a gente vai agora voltar lá para o ponto de baixo, onde está a carreta onde estava a vítima. Por quê? A Polícia Rodoviária Federal vai conversar com a nossa equipe e a gente vai trazer aqui ao vivo o que a PRF levantou até o momento sobre esse trágico acidente. Tá bom, Nader? Fechado. Então, Igor Kremer, deixa eu agradecer ao nosso repórter cinematográfico que está junto com o Igor, o Gustavo Duarte, porque além de fazer essas imagens, além de nos informar e transpassar através das imagens o que aconteceu e o que está acontecendo, ele também vai passando as orientações para o Igor do que nós vamos falando aqui. E você está vendo a viga, o Igor falou muito bem. Essa viga, ela sai do espaço da carroceria do caminhão. Então, era necessário ter uma placa sinalizando que tem o excesso e esse excesso deveria ter sido sinalizado com bandeira e até mesmo o caminhão deveria ter um suporte, né? Você está vendo ali que a carroceria está até entortou. Então, deveria ter um suporte para segurar esses postes de concreto. Já já a gente vai voltar com o Igor Kremer ao vivo dessa ocorrência.